para que vocês fiquem aí e já pega o teu caderno e faz a anotação, tá bom? Vamos junto comigo. Principalmente você que está aí estudando para o exame de ordem, tá? Que cobra direito internacional. Professor, são só 2 questões, não importa. Pode ser uma, tá? Nossa meta aqui é fazer você gabaritar. Então vem comigo aqui nos slides. Então vamos lá comigo aqui nessas dicas hoje de direito internacional, tá? Para você que está aí na preparação para o exame de ordem, e com certeza esse momento agora, estar em casa, é o momento para afiar o conhecimento, para forjar a sua aprovação, tá? Então vamos juntos comigo aqui. Então a gente vai falar sobre imunidade de jurisdição. Imunidade de jurisdição é uma imunidade que é conferida a diplomatas e cônsules, tá? Sendo que as imunidades aos diplomatas, elas têm uma amplitude maior, tá? Você tem imunidade penal, administrativa, tributária, civil, sendo que algumas destas são absolutas e outras relativas. Sempre lembrando que quando se tem uma imunidade absoluta, é porque aquele tipo de ação está correlacionada à atividade de representatividade internacional. Então, que fique bem claro isso. Por exemplo, a imunidade penal. A imunidade penal, ela vai se sobrepor pelo motivo justamente desta lei do país de origem se sobrepor à lei que existe aqui no Brasil. Então, se o diplomata ele pratica um crime, tá, aqui no Brasil, que a lei penal vigente poderia ser aplicada, diante da imunidade jurisdicional, esse diplomata ele não é que vai ficar impune, ele vai ser punido pelas leis do seu país de origem. E aqui nós temos a situação que é a seguinte: você vai ter 2 nomenclaturas que podem cair na sua prova. Muito cuidado com essas 2 nomenclaturas. Primeira nomenclatura, Estado acreditante. O Estado acreditante é aquele que envia o seu representante diplomático, o seu cônsul, tá? Então, os embaixadores e os cônsules são enviados pelo país que é nomeado de Estado acreditante. E a outra nomenclatura é o Estado acreditado. Esse Estado acreditado é o país que irá ou não receber aqueles que serão representantes internacionais. Cuidado com as afirmações de que o Estado acreditado obrigatoriamente tem que receber. Cuidado com isso. Ele pode ou não. Tanto é que você vai ter a passagem de uma análise, que nós temos aí uma terminologia utilizada que é o agrément. Agrément, que é um termo francês, significa aceitação. É uma análise que vai ser feita a partir dos nomes que serão concedidos a esse Estado acreditado para que eles possam permitir ou não esta representatividade, ou seja, torná-la de maneira efetiva, tá bom? Então que fique bem claro isso. Não há obrigação, repito, não há obrigação do Estado acreditado aceitar de imediato, de forma automática, os nomes dos representantes do Estado acreditante, tá ok? Então, só para relembrar aqui, deixar bem fixo, você vai fazer essa anotação aí no seu caderno, o Estado acreditante, ele vai enviar os seus representantes para o Estado acreditado. Lembrando que essa imunidade de jurisdição, ela não pode ser negada, cuidado, não pode ser negada pelos representantes. Quem nega a imunidade ou renuncia a essa imunidade de jurisdição é quem? É o Estado acreditante. Cuidado, já foi objeto de questões na prova da OAB isso, tá? Repetindo, a imunidade de jurisdição internacional só pode ser renunciada pelo Estado acreditante, tá bom? Fique bem claro isso. Vamos partir para uma análise aqui, que é uma análise de uma questão que caiu no exame de ordem. Exame de ordem número 26, de 2018. Olha só o enunciado, pessoal. Maria Olímpia é demitida pela embaixada de um país estrangeiro em Brasília por ter se recusado a usar véu como parte do seu uniforme de serviço. Ela obteve ganho de causa na reclamação trabalhista que fez, mas, como o Estado não cumpriu espontaneamente com uma sentença que lhe foi deferida, foi solicitada a penhora de bens da embaixada.
Nesse caso, a penhora de bens do Estado estrangeiro, pessoal, sempre que se falar em penhora de bens, tá? Cuidado, principalmente em questões desse tipo, que trazem um caso prático, é típico da FGV. Cuidado, por quê? Porque quando se fala de penhora de bens, essa penhora só poderá ocorrer, cuidado, só poderá ocorrer se eu tiver uma situação que não envolva bens que estejam afetados, tá? Mas antes disso, você tem que lembrar duas situações. Dentro de um processo, você tem o processo de conhecimento, tá? Que é a primeira fase, e o processo de execução. Não vale tirar onda aqui com a letra, viu? Vamos lá, processo de execução. Então nós temos o quê? Ela conseguiu ganhar o seu direito, o ser deferido, no processo de conhecimento. Aqui, a imunidade ela é relativa. Por isso que eu não tenho essa impossibilidade de levar à justiça o caso, porque ela levou à justiça trabalhista e conseguiu o direito. Mas, quando chega no processo de execução, a imunidade se torna o quê? Absoluta, tá bom? A imunidade se torna absoluta. Ou seja, não dá para penhorar os bens do Estado estrangeiro se esses bens estiverem correlatos à atividade de representação internacional. Que fique bem claro isso. Se os bens que forem penhorados estiverem correlação com a atividade internacional de representação, essa penhora é ilegal, não pode ocorrer. Agora, se existem bens que não estejam correlatos à atividade de representação internacional, essa penhora é possível. Então, diante das assertivas, a correta vai ser justamente a letra A, de amor. Somente irá prosperar se o Estado estrangeiro tiver bens que não estejam diretamente vinculados ao funcionamento da sua representação diplomática. Tá? Então, muita atenção para a questão que fala de penhoras de bens da embaixada. Imunidade de jurisdição, processo de conhecimento, imunidade relativa, processo de execução, imunidade absoluta. Significa dizer o quê? Que esse Estado estrangeiro não vai ser obrigado a cumprir com a sentença que deferiu os direitos de Maria Olímpia. Tá bom? Que fique bem claro isso. Forte abraço. Voltaremos com outras dicas logo mais. Até mais.